Neste domingo a liturgia nos apresenta o Evangelho de Mateus, no capítulo 13, do versículo 24 ao versículo 43. São três parábolas. A parábola da semente que é plantada numa terra boa, mas depois chega o inimigo que semeia o joio. E o joio tenta sufocar o trigo, mas o Senhor pede que se espere para não tirar o joio antes do tempo. E a segunda parábola é aquela da menor semente, aquela semente de mostarda que, mesmo sendo pequeníssima, depois se torna uma grande árvore. Enfim, a parábola do fermento, pouca coisa perante a massa que depois, graças à presença deste pouco fermento, poderá levedar. De fato, essas parábolas nos ajudam a entender o mistério do mal e a força do bem contida na semente da palavra. Três perguntas em particular, sobretudo nesta primeira parábola do joio e do trigo. Por que existe o mal? Segunda pergunta, por que o Senhor não elimina o mal? E terceira, como o mal pode ser vencido? Vamos ler esta parábola. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino do céu como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu, as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Vemos este primeiro ponto. Por que existe o mal? É uma consideração, uma constatação. No coração do homem existe o mal. Mas o mal não vem de Deus. Existe o mal entre nós. E existe o mal dentro de nós. Existe o mal fora de nós. Mas o que mais entristece o homem? Este mal está em mim, está em cada um de nós. Mas também existe o bem. Joio e trigo crescem no coração de cada homem. No coração de cada homem tem algo de bom. Este é o mistério do maligno. Somos, no fundo, sempre, como diz Papa Francisco, pobres, pecadores, perdoados, em contínua luta. É uma aventura a vida humana, uma aventura em que, através da presença do mal, somos convidados a deixar crescer o bem, até que o bem realmente possa tornar-se a grande força da nossa vida, que nos torna plenamente realizado mesmo no meio de tantas tribulações. Cada homem, no fundo, é pecador e justo. Em cada homem tem pobreza e tem generosidade. E as dificuldades da vida, no fundo, acabam ajudando-nos a crescermos. Crescermos na nossa capacidade de servir os outros, de socorrer aqueles que sofrem, de poder exercer misericórdia. E temos uma igreja que é santa e meretrix, como dizem os padres, santa e pecadora. A igreja não é uma seta de pessoas puras. Na igreja, no campo do reino de Deus, crescem junto joio e trigo. Não temos que nos escandalizar e, sobretudo, evitar o grande perigo da vida espiritual, que é o perfeccionismo. A santidade não consiste no fato de não cair, no fato de não carregar em nós as consequências do pecado original. A santidade está na capacidade de continuamente lutar contra o mal que está em nós, na capacidade de seguir as inspirações que vêm do Espírito Santo, que são luminosas, que são fecundas e que carregam a nossa vida de frutos, como aquele trigo que, quando amadurece, se torna repleto de vida. E existe também a sugestão que o inimigo semeia no nosso coração e que é escura, uma sugestão que
de alguma forma aliena a nossa capacidade de realização como criaturas, como pessoas, como indivíduos. Essa sugestão que é um jugo, porque enquanto a inspiração traz liberdade, a sugestão normalmente chega carregada de escravidão, de um espírito de escravidão, pois gera vícios, gera dependências, nos torna incapazes de amar plenamente, de dar a vida para os outros. Então temos que entender que a nossa realidade é ambígua. A realidade da vida humana contém sempre elementos positivos e negativos. E a tentação é sempre aquela de pensar que a semente que o Senhor colocou no nosso coração não seja boa. Na verdade, existe o inimigo. É o inimigo que semeia o joio na nossa vida. E temos que estar atentos para poder discernir. Às vezes é fácil confundir uma inspiração com uma sugestão ou uma sugestão com uma inspiração. Por isso é necessário tempo, é necessário discernimento, é necessário entender como realmente temos que lutar contra o mal. Evitar sempre a polarização, politicamente, espiritualmente, não pensar que tem pessoas boas e pessoas más, que tem uma escolha positiva, uma escolha totalmente negativa. Sempre em nós há esta ambiguidade e precisamos construir. E veremos agora como vencer estas tentações para que o bem possa sobrepor-se sobre o mal. A primeira coisa que podemos dizer nesse sentido é não julgar as aparências. Quantas vezes nós não entendemos aquilo que Jesus dizia para Santa Gertrude, que o desejo de amar já é amor. Eu nunca esqueço de um padre que vivia uma grandíssima crise espiritual e Santa Miriam de Belém orava para este padre que parecia não converter-se. E qual foi a surpresa de Santa Miriam vendo que o padre estava salvo? O Senhor disse: porque eu conheço o coração, eu sei quanto ele lutou para vencer essas dificuldades. Temos que ser, como diria São Paulo, perseverantes na oração, na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 12. Porque o Espírito Santo, como escutamos na segunda leitura, vem em socorro da nossa fraqueza. Sejamos sempre humildes, reconhecendo que sem a sua graça nada podemos fazer. A segunda pergunta: por que o Senhor não elimina o mal? E mesmo porque, mesmo que pareça paradoxal, através do mal, o bem se manifesta. Pensamos, por exemplo, através do pecado original, Deus revelou quanto nos amou, enviou seu Filho unigênito, porque Ele não veio para condenar, mas para salvar. Entregou o Filho até a morte de cruz. Aparentemente um mal, de fato um fracasso humano, mas que foi causa fecunda da nossa salvação e expressão altíssima da sua imensa misericórdia. É no mal que Deus manifesta quem Ele é, um Deus misericordioso. Esta história da salvação estragada pelo pecado original foi redimida pela misericórdia de Deus, que entregou seu Filho, ao ponto que Santo Agostinho diz: "O felix culpa", que mereceu uma tão grande graça. Que é culpa feliz, diz Agostinho, porque através deste pecado Deus manifestou o seu amor para cada um de nós. E sabemos que Jesus voltaria a nascer e a morrer só para salvar cada filho e cada filha de Deus. Deus, como já tivemos ocasião de dizer outras vezes, não justifica o mal nem autoriza ninguém a pecar, mas Ele sabe transformar, pela força e pela fecundidade do seu amor, que nunca desiste de nós, o nosso pecado em lugar de manifestação da sua glória e da sua bondade. Como lemos na primeira leitura, Deus é indulgente. Ele julga com clemência, nos governa com grande compaixão e ainda Ele concede o perdão aos pecadores. É interessante que até a presença do maligno muitas vezes acaba para fortalecer a nossa fé. Quantas pessoas que conhecemos que de repente se converteram no fundo do abismo da própria miséria, quando experimentaram todas as consequências do pecado, ao ponto que um dos salmos nos diz que toda a carne voltará a Deus por causa do pecado. Lembro de um bispo que, perante uma experiência forte de exorcismo, disse: "O demônio me ajudou."
hoje a ter uma fé que antes eu não tinha. E talvez por isso que Santa Teresa d'Ávila diz que para aqueles que têm fé, o demônio faz mais bem do que mal. É incrível, é paradoxal, mas é real. A dificuldade gera perseverança, nos fortalece nas nossas virtudes. E a virtude é esta capacidade de persistir, de ser fortes, como diria ainda São Paulo em Romanos 12, fortes na tribulação. É através do sofrimento que nós encontramos resiliência na nossa vida. E é assim que as coisas funcionam. Lembro de uma historinha simpática que dizia que um homem pediu a Deus paciência e Deus lhe deu tribulações para que através das tribulações pudesse exercer e crescer na paciência. E aqui a terceira pergunta, a terceira reflexão: como o mal pode ser vencido? É interessante, não querendo arrancar o joio, não lutando diretamente contra o mal, como diz Paulo, mas precisamos vencer o mal pelo bem. Acreditar na força da semente da palavra. Este é o ponto. Interessante que nesta parábola Jesus diz que realmente o inimigo semeia o joio, mas também diz no versículo 25, enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Existe uma dificuldade na nossa vida e, consequentemente, uma necessidade pelo caminho espiritual, que é a vigilância. O grande inimigo da nossa vida espiritual é a distração. É interessante que um sociólogo chamado Chomsky, que não é cristão, identifica numa estratégia que ele define estratégia da distração a grande dinâmica através da qual as ditaduras se impõem perante o povo. Existe todo um sistema planejado e organizado pelo qual nós acabamos sendo forçados a vivermos distraídos e não acordados, entorpecidos e não atentos, para tirar o foco do essencial e deixar-nos de alguma forma escravizar por uma estrutura social, mas também pelo próprio Satanás. O que significa estar acordado? Viver a palavra, tomar posse daquilo que a palavra opera, do poder desta semente, deste fermento que é pequeno, deste grãozinho de senape aparentemente insignificante, mas que depois gera uma grande árvore. Nós temos que entender que realmente cada um de nós tem uma potência enorme no seu coração. Às vezes nos perguntam como nasceu a aliança. Nasceu assim, vivendo a palavra. Se você deixa a palavra viver em ti, se você deixa a palavra trazer fruto na tua vida, é a palavra que gera um novo mundo, que gera uma nova história e que transforma a tua vida numa aventura divina. É impressionante a fecundidade desta palavra. Por isso nós temos que ser, como dizemos no primeiro ponto, perseverantes na oração, sim, fortes na tribulação, como explicamos numa segunda reflexão, mas sobretudo alegres na esperança. Nós podemos vencer o mal pelo bem. Quando nós vivemos a palavra, quando uma família cristã vive a palavra, quando pai e mãe se encontram para meditar a palavra, nós experimentamos que o clima da casa muda. Quando o jovem vive a palavra, ele percebe que mais facilmente vai vencer todas as tentações contra a impureza. Como poderá um jovem manter puro o seu caminho? Vivendo a tua palavra. Luz para os meus passos é a tua palavra. Como encontrar o sentido da vida, nossa vocação, nossa grandeza, como tomar posse do chamado que Deus nos deu, sempre através da palavra de Deus. Nunca esqueço de um homem que, descobrindo a palavra, convertendo-se num encontro que fizemos na Polônia anos atrás, começou a meditar a palavra toda manhã e a partilhar esta palavra com os amigos. Hoje, 40.000 pessoas vão bebendo esta fonte, pois ele, aos poucos, foi alcançando uma multidão de pessoas que, contagiadas pela palavra que contagiou a sua vida, experimentam uma transformação, porque a palavra é espírito e vida. Realmente, como lemos em Efésios, no primeiro capítulo, que o Senhor nos ilumine os olhos dos corações para que possamos entender
o chamado, a esperança, a riqueza, a glória desta herança que Ele nos deu, essa extraordinária grandeza do seu poder em nós, pela palavra que é vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê um domingo maravilhoso. Vamos juntos vencer o mal pelo bem, acreditando na força desta semente que cresce dia e noite sem que nós percebamos. Um bom domingo para todos.